Abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 28. Amém, irmãos? Uma palavra muito poderosa, uma parábola muito conhecida, mas vamos tirar 3 lições que vão nos fazer viver algo diferente nas nossas vidas financeiras nesse momento de ofertório. Amém, irmãos? Mateus 25, do 14 ao 28. Todos encontraram? Porque é assim como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a capacidade, e seguiu viagem. O que recebeu 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeio e recolho onde não joeirei? Devia então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-eia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Parábola poderosa, irmãos, que nos ensina em muitas áreas da nossa vida, mas especificamente na área financeira. E dentre tantas lições que nós podemos tirar para a nossa vida financeira, eu queria destacar 3, apenas 3, para a gente ofertar e dizimar o Senhor nessa noite. A primeira delas, irmãos, que nós precisamos entender e precisamos praticar, já foi cantado aqui, é que nós temos que entender que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Deuteronômio 10:14 diz isso: Eis que do Senhor teu Deus são os céus dos céus, a terra e tudo que nela há. Irmãos, tudo que temos, o nosso corpo, as nossas vestes, a nossa casa, o nosso carro, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, tudo é do Senhor. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós partimos para um princípio bíblico que é chamado de mordomia. Ser mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. E nós não podemos separar disso, irmãos, o nosso dinheiro, porque nós só temos aquilo ou a quantidade de dinheiro que somos capazes de ter. E todo o dinheiro que temos, seja ele pouco ou seja ele muito, nós precisamos entender que é do Senhor. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 9, versículos 3 e 4, algo nos chama muita atenção naquela passagem. A palavra diz que a rainha de Sabá, sabendo e ficando conhecendo
toda a sabedoria de Salomão. A fama de Salomão correu, um homem sábio, de muito conhecimento. E as pessoas queriam estar com Salomão, queriam indagar com Salomão, queriam aprender de Salomão, porque Deus tinha dito a Salomão: homem mais sábio e com mais conhecimento não haverá. A palavra nos diz que aquela mulher vem com seus exércitos, com seu cavalo, com muito dinheiro, com muitos presentes para dar a Salomão. E a palavra diz que depois de perguntar muitas coisas a Salomão, e Salomão não tem dificuldade de responder nenhuma delas, olha que era uma rainha, ele responde tudo. Mas os versículos 3 e 4 vai nos chamar a atenção para o que aquela rainha viu de diferente em tudo que cercava Salomão. A palavra diz que ela ficou encantada com a construção do palácio de Salomão, com as subidas que o levava para o templo, com a forma como Salomão vestia os seus servos, como eles se comportavam, com a mesa que Salomão colocava para quem o visitava, a mesa que Salomão servia. Irmãos, Salomão entendeu que tudo que ele tinha, toda a grandeza, era de Deus. Então ele foi um mordomo excelente. Nós precisamos entender isso, irmãos, que nós somos mordomos excelentes do Senhor. Se o que você tem é um salário, R$1.045, irmão, seja bom mordomo. Faça com excelência. Sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente não prega, a gente não fala para ninguém do Senhor, mas a nossa vida, aquilo que está em nossa volta, aquilo que nós construímos, chama a atenção das pessoas. E elas ficam sem entender o que é que está acontecendo, o que é aquilo ali, o que é que acontece com aquele irmão, porque ele só ganha um salário e tudo dele prospera. O que é que acontece com aquele irmão, que a empresa dele cresce, a pandemia não para ela, e ele cresce, ele cresce, ele cresce. E aí as pessoas vão entender que é o Deus a que nós servimos. Excelência, irmãos. Excelência é característica de quem é bom mordomo. E nós precisamos entender que tudo é do Senhor. O nosso dinheiro também é dele. E nós precisamos administrar bem e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos com ele. A segunda lição é que nós precisamos prestar contas com Deus. A parábola diz que aquele senhor deixou com eles os talentos, que é uma moeda da época. Alguns historiadores dizem que, trazendo para os dias de hoje, aproximadamente um talento equivale a R$40.000. A palavra diz que aquele senhor foi, mas ele voltou. E que aqueles 3 servos voltaram para prestar contas com ele. Irmãos, é fato que um dia nós iremos dar conta a Deus de tudo que Deus nos confiou. Da nossa vida, do nosso corpo, de tudo que Deus nos confiou. E nós não podemos separar a nossa vida financeira, o nosso dinheiro, os nossos talentos que Deus colocou na sua mão. Porque a forma como a gente age com o nosso dinheiro tem interferência direta na nossa vida espiritual. E mais interessante que isso, irmãos, tem uma interferência na nossa vida eterna. No livro de Lucas, lá no capítulo 16, no versículo 11, Jesus ensinando aos seus discípulos e à multidão sobre dinheiro, Jesus diz assim: se vocês não foram dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Precisamos entender, irmãos, que o que nós fazemos com o nosso dinheiro vai interferir na nossa vida eterna. Então nós precisamos prestar contas com Deus. E o que eu acho mais lindo desse momento de ofertório é que é uma oportunidade que Deus nos dá de prestarmos conta com Ele todo mês, ou toda vida que chegar um valor novo na nossa mão. Olha aqui, as 3:10 diz: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal, e repreenderei o devorador. Irmãos, devolver o dízimo é princípio, é prestar contas com Deus da sua vida financeira. E aí, irmãos, quando você devolve o seu dízimo, o Senhor vai te abençoando. Observe que o primeiro servo veio e disse: Senhor, aqui está os 5, eu ganhei mais 5. Na mesma hora, servo bom e fiel, hoje fiel no pouco, no muito te colocarei. As mãos do Senhor estendidas para abençoar a quem fez a coisa certa, a quem veio prestar contas com Ele da forma certa.
Quando Malaquias diz, traz o dízimo que eu vou abrir as janelas do céu, irmãos, as janelas do céu abertas ao nosso favor, significa que você está ativando os céus a agir a seu favor. Janelas dos céus abertas é Deus te abençoando na sua vida financeira. E aí Ele vai te abençoar e Ele vai multiplicar. E Ele vai multiplicar, porque você está prestando contas com Ele daquilo que te deu. E o apóstolo fez uma observação no nosso culto da sexta-feira tão interessante, que quando ele diz assim, entra no gozo, porque quando Deus dá riqueza, Ele não tira a nossa paz. A riqueza que o mundo dá rouba a paz, mas a riqueza, aquele que Deus dá riqueza, Ele não acrescenta dores. E o pastor Adson pregava isso aqui alguns dias atrás, e eu achei muito interessante. E é fato isso, porque toda vez, irmãos, que nós devolvemos o nosso dízimo ao Senhor, para quem é dizimista sabe disso, é gerado dentro de nós uma paz do reino dos céus. E nós precisamos entender que toda vida que nós trazemos o dízimo para o Senhor e devolvemos o dízimo a Ele, Senhor, está aqui o que é teu, a tua parte, estou prestando conta contigo. Quando nós fazemos isso, irmãos, esse repreender o devorador começa a agir dentro de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque a única coisa que vai nos impedir de devolver o dízimo ao Senhor é exatamente o medo de perder, o medo de não ter. E aí cadeias vão sendo quebradas dentro de você. Aquilo que você ouviu, não devolva não, isso não existe, isso é do Velho Testamento. Você vai quebrando. O Espírito do Senhor vai quebrando dentro de vocês. Sabe, irmãos, prestar contas com o Senhor é dizer para Ele que Ele é grande, que Ele é soberano e que tudo é dele. A terceira lição é que o Senhor deseja que os nossos talentos e o nosso dinheiro se multipliquem. Por muito tempo fomos ensinados que dinheiro não é coisa de Deus, nem se falava de dinheiro, que dinheiro é pecado, que ter dinheiro é pecado, que ter riqueza é pecado. Deixa eu te dizer, essa palavra nos ensina exatamente isso. O desejo do Senhor, o nosso Deus, é que os nossos talentos, que o nosso dinheiro se multiplique. Multiplicar é fé, irmãos, é fé. Devolver o dízimo é fé. E quando você pratica isso, quando você entende que você precisa multiplicar aquilo que o seu Deus, seja o seu emprego, seja a sua empresa, você precisa multiplicar e você precisa crescer, você também entende que isso não é para o seu próprio ego, para ter só para você, para guardar, porque o servo mau que guardou, perdeu de ser abençoado, e o Senhor ainda retirou tudo que ele tinha. A gente entende que o Senhor deseja que a gente cresça. Sabe para quê, irmãos? Para que o nome dele seja glorificado também na nossa vida financeira. No nosso trabalho, irmãos. Lá no seu trabalho, irmão, você é bênção. No seu trabalho, irmão, eu conheço irmãos que a empresa não fechou por muito tempo por causa dele. Até o dia que o Senhor disse, vou tirar você daí. Mas você, como empregado, você é capaz de manter a sua empresa aberta, as mãos do Senhor estendidas a seu favor. Então nós precisamos entender isso. Deus quer que a gente cresça financeiramente. Salomão cresceu muito, chamava a atenção de muitos. E até hoje a gente lê sobre Salomão e entende que foi tudo Deus que fez. A riqueza que o Senhor vai te dar, a multiplicação que o Senhor vai te dar é para que o nome dele seja glorificado também na sua vida financeira. E todos verão que foi ele que fez. E para finalizar, irmãos, multiplicar, quando a gente pega algum dinheiro, a gente pensa em multiplicar esse dinheiro. E muitas vezes a gente se pergunta, eu vou investir aonde? Eu vou fazer o que com esse dinheiro? É na bolsa de valores? É em mais um empreendimento? Eu guardo na poupança? Eu boto embaixo do colchão? Eu faço o quê? Irmãos, eu vou te dizer por experiência própria. A gente investe nas coisas do mundo, porque precisa mesmo. Investe em produtos, investe em poupança, investe na bolsa. Mas existe algo tão poderoso, irmãos, que esse é o segredo de nós que conhecemos ao Senhor e que criamos um nível de intimidade com Ele na vida financeira, que o maior segredo para nós está em plantar na casa do Senhor. A nossa multiplicação, para nós que conhecemos a Deus, ela começa aqui no altar. Porque a multiplicação, a verdadeira multiplicação vem do Senhor. Então quando eu devolvo o meu dízimo, eu digo ao Senhor, Deus, tudo é teu. O Senhor é muito grande para a minha vida. Quando eu devolvo o meu dízimo, eu digo, Senhor, eu estou prestando contas contigo de tudo que o Senhor me deu. Obrigado, Pai. E aí Ele nos abençoa. Mas quando eu trago a minha oferta, eu estou plantando, eu estou investindo, eu estou semeando no melhor lugar da terra, que é no altar do Senhor.
Irmãos, é sem erro. Você pode investir na bolsa e a bolsa quebrar, e a empresa que você investiu quebrar. Você pode abrir uma loja, uma empresa, e a empresa quebrar. Agora, aquilo que você investe no reino de Deus, pode ter certeza que Ele vai te dar 100 medidas, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Amém, irmãos?